Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam acompanhando as aulas de matemática e compreendendo. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre fração. Eu vou colocar novamente para vocês os dois vídeos da aula passada, que eles são muito interessantes e são bem explicativos sobre fração e números racionais, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, assista a esses vídeos e agora acompanhe as orientações para realizar também os exercícios do EMAI, certo? Vamos lá então? Vamos então para as nossas atividades do EMAI 7.4, 7.5 e 7.6. Nós vamos ainda tratar sobre o assunto de números racionais e fração. Então vamos observar para essa atividade. Antes de resolvê-la, vamos observar os seguintes números. Este e este e este. 3/4, 1/2, 7/8, 3/16. Você saberia me dizer como nós podemos fazer a leitura desses números? Para a gente poder já se localizar e aprendermos a ler, vamos considerar as seguintes situações. Olha, o numerador, que é o número que fica em cima, ele vai ser lido sempre como número cardinal. O número cardinal é o número que nós lemos ou utilizamos para dar quantidade às coisas. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 300, 1000, 857. Esses são exemplos de números cardinais. Tá? Então, esse número, por exemplo, o número de cima, eu leio como número cardinal. O número de cima, eu leio como um número cardinal. E o número de baixo, professor? O número de baixo, que é chamado de denominador, eu leio como um número ordinal e, em algumas situações, como um número fracionário, a partir do número 4. Tá? Então vamos lá, olha só, até o número 4, toda vez que apareceu 2, eu leio como meio. Então seria 1 meio. Quando aparece o 3, seria terço. Se aqui tivesse o número 3, eu leria 1 terço. Como exemplo aqui, 2 terços. O número 4, 3 quartos, que é o exemplo que está aqui em cima. Aí a partir, eu coloco 3 quintos, 3 sextos, 3 sétimos, 3 oitavos, 3 nonos, 3 décimos. Tá? A partir do 10, eu não uso mais o numeral ordinal. Eu coloco uma palavrinha que é a palavrinha avô. Tá? Avós. Lembra os avós, mas sem acento. São avós. Então, eu posso ler, por exemplo, se eu colocar aqui, 12, 12 avos, tá? E assim por diante. É dessa maneira que eu faço a leitura de um número fracionário, quando eu tenho fração. Então, até o número 4, eu coloco meio, terços e quartos. A partir do número 4, eu leio como número ordinal. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir do número 11, eu volto a falar como ordinal, só que eu coloco a palavrinha avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim por diante. O numerador, que é o número de cima, determina o número de partes que foram tomadas no número inteiro. Então, se eu tenho 3 quartos, eu peguei 3 partes do número inteiro. E o denominador, que é o número de baixo, determina a quantidade de partes que foi dividido no número inteiro. Tá? E é o que nós vamos observar neste exercício aqui. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura e a relação entre a escrita por extenso e a escrita por algarismos deste número, ok? Agora vamos partir para o nosso próximo exercício. Agora na atividade
3.5, nós vamos verificar as frações de grandezas contínuas. Mas o que são grandezas contínuas? São aquelas que nós podemos contar um a um. Tá? Grandezas contínuas podemos contar um a um. Por exemplo, em um objeto inteiro, foi dividido em algumas partes. Considere uma barra de chocolates, por exemplo. Tá? Você vai dividir a barra de chocolates, que é um objeto inteiro, em algumas partes. Vamos supor que você vai querer dividir a barra de chocolate por 12 partes. Então, um inteiro você já dividiu em 12 partes iguais. Quantas partes eu preciso indicar ou pintar para representar o número que está à esquerda do exercício? Então, vamos considerar assim, olha, a barra de chocolates que eu falei para vocês, que é uma parte inteira, é um inteiro que eu dividi por 12. Então, são 12 partes. Dessas 12 partes, vamos então considerar. Vou fazer aqui minha barra de chocolates deliciosa. Dela eu vou dividir. 1, 2, 3, 4 partes. 1, 2. Vamos imaginar que está igual, tá bom? Agora, eu dividi em 12 partes. Dessas 12 partes, eu vou comer 3 pedacinhos. Então, esses 3 pedacinhos aqui eu vou pintar, que eu vou comer. Então, eu tenho 12 partes, tá? Aqui. E dessas 12 partes, eu comi 3. Então, como eu vou representar por meio de fração? 3 dozeavos. Eu comi 3 dozeavos da minha barra de chocolates. Entendeu? Ah, mas eu quero comer mais um. Eu vou comer isso daqui. Então, eu comi 4 dozeavos da minha barra de chocolate. E dessa barra de chocolate que eu comi, quantas partes sobraram para eu comer? Então, vamos observar. Quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sobraram para eu comer 8 dozeavos da minha barra de chocolates. Tá? É assim que nós representamos e fazemos o quê? As frações em grandezas contínuas. Grandezas contínuas são essas que podemos contar um a um. Então, o mesmo pensamento que nós fizemos na barra de chocolate, vocês vão fazer. Só que aqui vocês vão pintar. Então, vocês vão pintar a fração correspondente. Percebam que o número que está aqui é sempre um número que foi dividido cada parte. E o que cabe a vocês fazerem? Pintar o número que está no numerador. Dentro dessas figuras, vocês vão pintar esses números, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ele vai trazer para nós essa atividade que já tem algumas partes pintadas. Então, o que vocês vão fazer? Vamos lá. Primeiro, vamos responder. Como eu identifico um meio em um desenho? Em uma figura retangular, regular, dividida em 4 partes iguais, por isso que ele é chamado de regular, considere uma parecida com essa daqui. Tá? E pintadas uma delas, qual é a representação fracionária que a representa? Então, como eu posso representar fração disso? Observe essas partes e vamos tentar fazer. Eu já vou dar a resposta da letra A para vocês poderem entender. Então, vamos lá. Eu tenho quantas partes? 4 partes. Então, a parte que fica no denominador é o 4. E no numerador, a parte pintada. Então, neste exemplo aqui, a representação fracionária seria dessa maneira.
E se, por exemplo, eu for identificar um meio, imagine este retângulo. Eu poderia fazer o quê? O meu retângulo ele foi dividido em dois. Imagino que eu não tenha isso aqui. Pintei essa parte toda, então fiquei em meio. Lembrando, o número de baixo é o número da quantidade de quadrinhos que eu tenho. E o número de cima seria a quantidade pintada. O meio eu representaria assim, no desenho. Ou, se eu quiser representar de uma outra forma, eu faço dessa maneira. Eu tenho um inteiro dividido por duas partes e eu utilizo essa. Seria um meio. Esses são os exercícios da aula de hoje. Então, assistam aos vídeos novamente, assistam às orientações dos exercícios. Qualquer dúvida, estarei disponível para vocês no WhatsApp, certo? Até mais para vocês então, bons estudos!